E aí, pessoal, tranquilo? Vamos resolver aqui mais uma questãozinha, ok? Um corpo é lançado obliquamente no vácuo, com velocidade inicial v0 igual a 100 metros por segundo, numa direção que forma com a horizontal um ângulo θ, tal que o seno de θ é igual a 0,8 e o cosseno de θ é igual a 0,6. Adote gravidade como 10 metros por segundo. Determine os módulos Determine os módulos das componentes horizontais e verticais, da velocidade no instante do lançamento. O instante em que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória, a altura máxima atingida pelo corpo e o alcance do lançamento. Então aqui você percebe que ele está falando de uma questão de lançamento oblíquo. Aí você dá um pausezinho no vídeo e vai pegar no seu caderno todas as anotações que vocês têm de lançamento oblíquo, para vocês terem em mente aí as equações que nós vamos utilizar aqui, ok? Primeira coisa, o item A ele pede as componentes. Então a gente tem que ver aqui, ó, que ele no desenho até facilitou. Ó. Você tem aqui a componente V0y e a componente Vx do vetor original V. Aí você tem que fazer aqui, gente, decomposição de vetor. O ângulo que ele te deu, ó, foi esse daqui, tá certo? Aí a partir desse ângulo, nós temos que ver que você tem que fazer a decomposição de vetor. Neste caso aqui, Vx vai ser V vezes o cosseno de θ, ok? E o Vy fica sendo V vezes o seno de θ, ok? Aplicando essas duas equações, você tem, ó, o V, ele te deu, que é a velocidade original, que é o V0 aqui, né, no caso, e o seno e o cosseno ele te deu. Então é só você substituir nessas duas equações. Vamos lá. Vx vai ser igual... Vx vai ser igual a quem? Vai ser igual a 100, ok? Que é a velocidade inicial dele, vezes o cosseno, que vale 0,6. Vezes 0,6. E aqui, ó, Vy vai ser igual a 100 vezes 0,8, que é o seno, que ele deu também aqui na questão, ó. Ok? O seno. Realizando essas duas equações, aqui você vai ter 60 metros por segundo, 80 metros por segundo. Então, acabei de descobrir as componentes Vx e Vy do movimento. Por que fez isso? Porque, além de ser o item A, né, obviamente, mas a gente teria que fazer essa questão disso aí de qualquer jeito, porque nos outros itens a gente vai ter que usar, nesse tipo de questão, pessoal, nós sempre fazemos a decomposição do movimento. Nós decompomos o movimento oblíquo em dois movimentos, que é o vertical e o horizontal. Onde o vertical, tu tem movimento... Na verdade, vertical tu tem movimento uniformemente variado e na horizontal tu tem um movimento uniforme, ok? Aí ele pede aqui, ó, B, um instante em que o corpo atinge o ponto mais alto. Se tiver o ponto mais alto, tu vai trabalhar no eixo Y, tá certo? E nós vamos ter que lembrar das equações do eixo Y e de algumas coisas que ele nos fala aqui. Como assim? Você tem que lembrar que eu falei até em sala, no ponto mais alto, quando a tua altura é máxima, a tua velocidade em Y ela é igual a zero, ok? Então nós temos que ter isso em mente, que a velocidade em y, na altura máxima, ela vale zero. Aí o que é que acontece? Isso aqui acaba sendo mais um dado da questão, porque ele especificamente pediu na altura máxima, ok? No ponto mais alto. Então você vai ter que pegar as equações e ver algum que relacione isso aí. Que relacione o quê? Tempo e que eu tenha velocidade final na questão, no coisa. Então você tem aqui velocidade final de y vai ser igual velocidade inicial de y mais ou menos gt. Você tem essa equação. Onde eu sei que esse cara vai ser zero. Velocidade inicial y eu descobri na questão, no item anterior, que vale 80, ok? Vale 80. Mais ou menos. Entra naquela questãozinha, ó. O teu objeto, ele está subindo, então a velocidade dele está para cima. A gravidade está para baixo. Então, em sentidos opostos, um está indo de baixo para cima, outro está indo de cima para baixo, você vai adotar o menos, porque vai ser um movimento desacelerado, ok? Menos 10t, ok? Então aqui, ó, resolvendo a equação, passando o menos 10 para lá, o menos 10t para lá, vai positivo, depois passa o 10 dividindo, você vai ter que t vai ser igual a 8 segundos. O que é que significa esse t igual a 8 segundos? Que o objeto, ele saiu do ponto O até a altura máxima em 8 segundos. Aí se você lembrar, ele fez isso aqui, ó, ok? Em 8 segundos. Se você lembrar, como o objeto sai de um nível e chega no mesmo nível,
o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, não, ó, a questão, o item B acabou aqui, no 8 segundos, ok? Mas só para informar que, no caso, se você tem 8 segundos de subida e 8 de descida, o total vai dar justamente 16 segundos, tá certo? Não o que ele pergunta no item, mas aqui é uma coisinha a mais. Pode ser que a gente use. Lembrando que o tempo de descida e de subida são iguais somente se você sair de um nível e chegar no mesmo nível que foi essa linha de baixo que eu coloquei aqui, tá certo? Vamos lá para o item C. O item C ele fala o seguinte: a altura máxima atingida pelo corpo. Opa, a altura máxima atingida pelo corpo ele atingiu justamente nesse tempo aqui de 8 segundos, não foi? Pronto, de 8 segundos. Porque ele levou 8 segundos para chegar no ponto máximo, no ponto de altura máxima. Aí você tem que lembrar, opa, eu quero descobrir a altura e eu tenho um dado a mais agora do que eu tinha antes, que é o tempo. Aí você vai ver quais são as equações que você vai poder utilizar e você vai acabar descobrindo que vai ser justamente essa daqui, ó. Que é a função horária da posição, basicamente isso lá no movimento uniforme, né? V0y, t mais ou menos gt2 sobre 2, ok? Aqui, ó, nós vamos considerar como se o nível aqui fosse zero, então a altura inicial pode ser zero, certo? Então h vai ser igual v0y, opa, o v0y era 80, que a gente descobriu lá na questão anterior. O tempo foi 8. Por que eu estou colocando esse tempo 8? Se eu coloco esse tempo 8, obrigatoriamente eu encontro a minha altura máxima, ok? Menos, por que o menos? Mesma explicação do item anterior. 10 vezes t ao quadrado sobre 2. Fazendo aqui a matemáticazinha, você vai ter que a altura máxima vai ser igual a 640 menos 320. Logo, a tua altura máxima vai ser igual a 320 metros, ok? Quer dizer que a bola, o objeto, o corpo, ele sobe uma altura de 320 metros. Aí agora ele pergunta o item D, ele pergunta o alcance. Qual é o alcance da bola? Você tem que lembrar agora que alcance é no eixo X, que é justamente aqui assim, ó, essa parte que eu vou botar de pontilhado vermelho, ó, isso é o teu alcance. Aí você tem que lembrar, opa, as equações do eixo X para o movimento oblíquo, nós temos que o alcance é igual a Vxt. O Vx foi quanto? Tá até aqui em cima, ó, 60. Qual foi o tempo que ele levou daqui para cá? Opa, é o tempo, ó, se ele foi do começo até o fim, é o tempo total. E nós descobrimos que o tempo total, opa, apaguei aqui, né, que era 8 mais 8, que dá 16 segundos, né? Por que 16 segundos? A explicação eu tinha feito aqui, ok? É 16 segundos. Por quê? Porque aí ele vai chegar lá no ponto final. Se eu tivesse colocado só o 8, a tua bolinha ela tinha chegado só aqui assim, ó, na metade do movimento. Ela estaria exatamente no ponto mais alto aqui, né? Ela chegou ao alcance máximo? Não, não chegou. Então, por isso que eu tenho que usar esse 16. E aqui, se você fizer a multiplicação, tu vai ter que o alcance vai ser igual a 960 metros, ok? E aqui tu vai ter o alcance